Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press, né? Voltamos finalmente depois de uma semana de trabalhos muito intensos, né? Não podemos trazer o nosso tradicional podcast. E hoje temos um espeleologia que eu vou tratar de uma obra sensacional, que é muito difícil fazer uma resenha dela. Então por isso que ela não está ainda numa biblioteca submersa, talvez entre no futuro, outro aspecto, né? Mas eu vou tratar dessa obra e de uma ideia que eu acho que é muito singular, que é a questão, acho que o meu gato consegue entrar no microfone fechado, os miados dele. É a questão do livro ilustrado, né? É uma questão muito rica e eu vou tratar aqui a partir de um ponto de vista e o outro que eu vou introduzir hoje, vou continuar na próxima semana o vídeo, também vai revelar um anúncio muito especial aí para esse ano ainda. Quer dizer, esse ano não, para os próximos. Para o meio do ano, para junho e julho, né? Então, o que me levou a querer abordar a utopia do livro ilustrado, né? É uma utopia, a gente vai ver o porquê. Foi, na verdade, dois aspectos muito interessantes que vão render alguns vídeos futuros, né? Esse, como eu falei, a continuação desse, que eu vou abordar uma outra proposta de livro ilustrado mais convencional um pouco, e mais alguns vídeos futuros, que eu não vou revelar ainda. Mas uma das ideias foi alguns comentários que eu vi na internet, colegas relataram a respeito deste livro aqui. Ele, digamos assim, ter algumas reclamações que ele não era ilustrado. O título diz História da Filosofia Oculta, de Sahan Alexandrian, né? É um livro que eu já estou lendo, né, faz algum tempo, mas é um livro muito denso. Ele trata, por exemplo, da gnose, todos os ramos da gnose conhecidos. E, enfim, é óbvio que não vai ter desenho, né? Mas existe uma ideia vaga de que o livro ele precisa, um livro ainda mais com essa temática, com essa capa, que é dentro da temática, né? Ele precisaria ter abundantes ilustrações internas, não precisa e não deve ter, de certa forma. Né? Já vou dizer por que, né? Existe uma opinião de que não deve ter. E a outra questão, que é fundamental, vou balançar um pouco a câmera, que vou pegar o gigantesco aqui, que vai ser o que eu vou trabalhar hoje. Mas uma outra questão central nesse aspecto foi eu relembrando, né, meu trabalho de pós-doutorado, que foi a tradução de The Atrocity Exhibition, né, a exibição de atrocidade, às vezes trazida em Portugal, acho que já vi essa tradução, a feira de atrocidades e tudo mais, exposição de atrocidades, né, do J.G. Ballard, né. O Ballard, nos anos 50, muito influenciado pelo Nouveau Roman, que junto com a escola belga de estranheza é um tema que eu em breve vou tocar aqui nos vídeos, um vídeo mais longo. Mas ele, muito influenciado pelo Nouveau Roman, ele postulou a New Novel, seria um novo tipo de narrativa. Ele vai absorver mais ou menos as ideias dessa New Novel no Atrocity Exhibition. Então, quando eu fui estudar os manuscritos do Ballard, eu tive acesso a esse material. Já está na biblioteca, na British Library, foi doado. Eu não sei se está todos, parece ter um com o editor dele e tal. Talvez agora com a família do editor. Mas aí nos anos 60, assim, mais ou menos, ele elaborou essa New Novel, que seriam narrativas imagéticas, que são, na verdade, puro design. Então ele pegava nomes soltos, algumas frases, nomes que vão voltar no Atrocity Exhibition, né? Mr. T, né? Esse T que muda para Talbert, Travis, por aí vai. Zero, né? Coma, né? Esses nomes vão voltar. E esses nomes soltos de uma articulação de texto falso, porque a ideia era fazer. Ele fez isso na British Live, tive acesso, era uma colagem, bem colagem mesmo, num papelão mais ou menos de um tamanho de A3, um pouco maior, né? E aí depois acho que ele xerocou e passou para o editor e tal. Mas a ideia era pegar esse material e ampliar e deixar, aí, sei lá, fotografar, né, ampliar e colocar em um outdoor gigantesco. Então o texto era falso, porque ninguém lê texto andando de carro ou de avião, sei lá, quando
vê um outdoor na rua, né? Então, essa ideia de integração radical de texto e imagem, que tinha a ver também com o Nouveau Roman, como eu disse, né, que era um tipo de escola literária radicalmente descritiva, lembra muito essa questão da imagem, né, que eu falei aqui no caso da história da filosofia oculta, quer dizer, por que um livro assim não tem imagens, né? E aí eu comecei a refletir a respeito de como a imagem poderia transmitir ideias, né? Teóricos como Claude Kapler, acho que esse que é o nome dele, né? Claude Kapler, que é o Kapper, agora não me lembro bem, acho que é Kapler, né? Ele escreveu Encantos, Feitiçarias, Monstros, Encantos e Feitiçarias, uma coisa assim, no final da Idade Média, né? Vai estar aqui a citação na descrição. E esse livro, que é maravilhoso, é um livro lindíssimo, né? É caro, é raro de se encontrar. Eu li na universidade, eu li quando eu estava fazendo, acho que a graduação ainda, esse livro. Sensacional. Ele vai mais ou menos. Tem um capítulo longo a respeito da imagem e do texto em relação à descrição das criaturas, bestiários, né? Onde existia uma tensão, né, imagem e texto. Então, algo vem desde a Idade Média, provavelmente desde a Antiguidade, porque já existia bestiário na Antiguidade, e a ideia é que existe uma tensão entre o texto escrito e a imagem. Não é que um complemente o outro, essas ideias idílicas, né? Na verdade, eles disputam um pouco o espaço, né? A imagem, ela tem muito mais um aspecto sugestivo que o texto, que tem um aspecto explicativo. Mas, quando o texto emprega elementos descritivos, ele se aproxima um pouco da imagem, digamos. Ah, alguns teóricos contemporâneos, eles também vão trabalhar com isso, né? Tem uma que eu agora não me recordo o nome, vou deixar o nome aqui, né, do livro dela, que é excelente, a Evangelia Steed. A Evangelia Steed, ela trabalha com a materialidade do livro, é uma das muitas pesquisadoras na França que trabalha com isso, e ela tem alguns livros belíssimos, né, e que trabalham isso bastante, inclusive a ideia de ilustração, e ela reforça essa visão do Kapler, né, de que existe um conflito entre o texto e imagem não resolvido. E isso que torna instigante a obra em geral, né? É exatamente esse conflito. E eu comecei a pensar, e quando o autor do texto e da imagem é o mesmo, né? As sínteses são mais ainda são interessantes porque ganham uma complexidade diferente, digamos, né? E aí que a gente tem esta maravilha aqui, o Codex Serafinianus, que é um dos livros principais da minha coleção, né? Ele tem bastante história, ele foi adquirido pouco antes do meu casamento. Eu usei muito ele em oficinas de escrita criativa que eu dava na Unicamp. Teve uma vez, aliás, que ele viajou até Minas e voltou, porque eu consegui encontrar, eu tinha perdido esse material dentro do ônibus que ia de São Paulo para Campinas, e eu consegui encontrar na volta desse ônibus, me foi devolvido esse livro, né? Então ele praticamente foi e voltou para Juiz de Fora, sei lá, para alguma cidade assim. O Codex Serafinianus, então, ele é um livro muito único. Ele retoma essas questões medievais. Ele é uma espécie de enciclopédia. Eu vou tentar manipular aqui, é muito difícil, porque ele é, como vocês podem ver, ele é gigantesco. A câmera está até tremendo, né? Essa é a primeira página, isso aqui é uma espécie de adendo que o autor fez depois, né? Acho que vale a pena falar um pouco do percurso editorial desse livro. Essa aqui é uma edição da Rizzoli, de Milão, que é uma editora de Milão especializada em arte, né? E o Luigi Serafini, ele passou anos montando isso aqui, sei lá, uns 10 anos. Ele era arquiteto de profissão. E ele deve ter passado uns 10 anos fazendo isso daqui, sei lá, montando a linguagem. A linguagem não tem sentido, a sêmica, né? Não tem sentido. Ela, contudo, tem muita gente que tenta encontrar um sentido, porque ela tem repetições, ela é muito bem pensada
pelo menos esteticamente. Né? Mas aí ele demorou anos projetando isso e ele mandou para uma das grandes casas editoriais italianas, né? Que é a Franco Maria Ricci, né? Eu já mencionei inúmeras vezes essa casa editorial aqui nos programas do Resficta, porque é uma das casas editoriais, assim, as coleções, os livros, as revistas são tesouros, assim, e é um material que você frequentemente... Eu me lembro que tinha a coleção completa desde os anos 70, da revista FMR na biblioteca do IFISH, na Unicamp. IFISH é o Instituto de Ciências Sociais e Filosofia, né? Ciências Humanas e Filosofia. E eu ficava horas ali, quando eu tinha um pouco de tempo livre, antes de vir o ônibus, né? Que às vezes as minhas aulas terminavam de manhã e eu não queria, eu queria voltar com um ônibus só para não cansar tanto, né? Pegava o ônibus direto para São Paulo, em vez de pegar um até a rodoviária. E aí, depois do almoço, principalmente, eu descansava lendo essas revistas maravilhosas da Franco Maria Ricci. Então, é uma editora espetacular. Está ainda em atividade, eu acho que o Franco Maria Ricci já morreu, né? Mas os herdeiros continuam tocando o negócio. É uma editora muito cara, muito luxuosa. E o que, que acontece? O Luigi Serafini ele projetou esse livro e ele mandou um manuscrito gigantesco, assim, para a FMR, né? Vamos usar esse nome. E o editor dela, na época, estava montando as principais coleções da FMR, era o leitor do Borges, né? Ele, inclusive, hoje ele é um reconhecido escritor argentino, né? Que escreveu a História da Leitura, né? Inclusive, essa história narrada no História da Leitura, Biblioteca Noturna, Biblioteca... Enfim, né? Ele também tem uma biblioteca gigantesca, talvez não tão grande quanto a do Humberto Eco, mais grande também. E ele... eu esqueci o nome dele agora. Ele recebeu isso daqui, ele estava montando uma série de livros chamada Signos dos Homens, que é uma série muito famosa da Franco Maria Ricci, né? Que tem um monte de obras seminais, assim. Inclusive a primeira versão do Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino, saiu nessa coleção Signos, acho que é Signos dos Homens, Signos da Terra, uma coisa assim, da FMR, né? E aí quando ele recebeu ele achou aquilo incrível, conversou com o editor e conseguiram editar dentro dessa coleção que ele tinha acabado de lançar, né? Que ele estava trabalhando no processo de edição, esse escritor argentino, cujo nome não me recordo agora, mas vai estar aqui embaixo. E ele menciona que, como ele tinha feito, junto com o Calvino, o livro do tarô, né, que é o embrião do Castelo dos Destinos Cruzados, ele chamou o Calvino para fazer o texto aqui. É engraçado que esse texto do Calvino não está aqui, Orbis Pictus. Né? Não é difícil de encontrar, se você procurar Orbis Pictus no Google, você acha. Né? Mas ele não está aqui, porque esse livro aqui tem até uma partezinha da Rizzoli que chama The Codex. The Codex, né? Que vem vários artigos, acho que ele tem um fragmento dele, não vem completo, o ensaio do Calvino, né? E essa é a história editorial fascinante, né, aqui dou uma balançada, desculpa, do Codex Serafinianus. O Luigi Serafini ele vai publicar depois, ele vai trabalhar basicamente com ilustração, né? Ele é um ilustrador, um arquiteto, na verdade, de formação. Então ele vai trabalhar um livro chamado Pulcinella, que também é mais ou menos como Codex, né? Ele vai fazer as ilustrações de alguns livros sobre natureza, né? de observadores da natureza, assim, cientistas. Então o trabalho dele posterior vai ser esse, né? Sempre riquíssimo, lindíssimo, mas muito pouco conhecido, infelizmente. E o Codex, então, é a grande obra-prima dele. Né? E assim, o que acontece? Como eu falei, ele é uma enciclopédia escrita numa língua alienígena. Aqui a gente tem um exemplo disso. Né? Ele tem. É engraçado porque ele tem páginas descritivas e páginas com as imagens dessas descrições em texto. Né? Existe uma vaga. É engraçado porque é um livro que, como você não consegue entender nada, não é?
você vai meio que decifrando o que acontece nele. Existe uma vaga estrutura de divisão nele entre elementos da natureza, divididos entre plantas e animais, elementos de minérios, né, mineralógicos, mais ou menos seguindo a estrutura medieval do texto, que era bem assim mesmo. Ele tem essa espécie de índice sempre, né? Muito curioso, né? Funciona como um índice, mas não é bem um índice. E aí você tem elementos, como eu disse, de mineralogia e elementos da sociedade, que é a última parte, que é sensacional, né? É onde tem alguns desenhos mais bizarros do nosso amigo Luiz de Serafini, aqui a gente tem dois, que seriam elementos de uma sociedade. É muito engraçado esse filme com a sombra segurada pelo chapéu, né? São elementos de uma sociedade ou de uma visão alienígena da sociedade humana que transforma tudo numa espécie de pesadelo, de alucinação. Então essa parte é mais divertida, né? Ele tem vários elementos quadrinísticos, é muito célebre a fusão do jacaré, né? Aqui tem, parece até um transeunte comum com seu gato, né? E ele tem uma fusão encadeada de um jacaré, é uma espécie de fusão corporal, né? De um casal que se torna um jacaré em cima da cama, que é celebérrima, né? Tem milhões de versões e tudo mais. Então, o Codex... Ah, e tem uma parte de máquinas também, que é sensacional também. Então, o Codex é uma obra tão única que você fica horas... Ah, achei, essa aqui. Essa sequência é muito célebre. Não é? Aqui está o marcador, que eu tinha até marcado essa sequência. Eu tinha que ter dois marcadores, né? Para quem for ler. Então, é muito interessante porque neste livro aqui, a gente tem meio que uma solução para essa disputa entre a questão do gráfica e do texto, né? O universo gráfico e o universo de texto em qualquer livro. Porque, em teoria, se torna uma espécie de utopia a interação absoluta dos dois, e ao mesmo tempo uma espécie de, em geral, um se submete ao outro, né? Se torna algo explicativo, não é? As melhores ilustrações, elas não se submetem tanto ao texto, elas são meio que explosivas em relação ao texto. Isso vale até para história em quadrinhos, né? Algumas das melhores, elas, digamos, podem até se submeter à estrutura imaginada pelo quadrinista, como é um Alan Moore, né? Como é tantos outros aí. Mas um Grant Morrison, que é outro quadrinista trabalha bastante uma estrutura complexa de imagem e texto, né? Uma interação complexa de imagem e texto. Mas os melhores desenhos que trabalharam com esses dois escritores, eles deixam um pouco da assinatura deles, né? É quase inevitável, porque existe uma disputa, de certa forma, né? É algo que a teoria percebe, é algo que a gente percebe no dia a dia mesmo, diante de um livro ilustrado, né? Porque quando um livro ilustrado, quando a ilustração ela se torna muito, digamos assim, a reboque do texto, né, muito dependente do texto, ela se torna uma mera ilustração mesmo. Ela se torna só aquilo que é, digamos assim, o óbvio, o elemento mais óbvio do texto, né? Que é justamente a materialização dele, né? Se você não tem uma estrutura descritiva complexa, igual a proposta no Nouveau Roman ou pelo Ballard no The Atrost Exhibition, né, que vai redimensionar essas experiências com cartazes que ele fez na forma de pequenas narrativas brevíssimas, assim, com um elemento descritivo enlouquecido, né? Que às vezes parece quase que uma descrição de um experimento científico mesmo, né? Dos elementos que compõem esse experimento, etc. Se não é nesse sentido, que é muito difícil de ilustrar, você tem que buscar um outro termo, né? A ilustração que digamos assim, é dependente do texto, ela se torna a ilustração do óbvio no texto. É muito engraçado, é como se fosse uma materialização da obviedade dos elementos mais óbvios do texto. E então, a conclusão é que uma obra como o Codex, ela implica no mistério do texto.
que se valoriza aqui é um... Opa, batia de novo, porque isso aqui é pesadíssimo. É o mistério, né, da interação entre texto e imagem. Não é? Não existe um vencedor, porque aqui é a pura irracionalidade, a pura loucura, né? Ou, digamos assim, essa percepção imaginária, quase inconsciente do real, desse real transmutado, porque também não são objetos inconcebíveis, né? A gente não está diante de vários objetos inconcebíveis ou no limite do concebível. São imagens cotidianas, tem gato, tem hipopótamo, tem jacaré, que já mostrei para vocês, tem arco-íris, né? São imagens cotidianas. Acontece que elas são refeitas de uma forma bizarra e única, né? Isso é o singular, né? Como, por exemplo, um arco-íris ruído de bicho, né? Aqui vem a descrição dos bichos que fazem esse processo aí como uma espécie de cupim. Então, o Luiz Serafini ele oferece um caminho único, né, para a interação entre imagem e texto, que eu acho sensacional. Eu sempre volto a esse livro, sempre vejo esse livro, folheio esse livro, porque ele é incrível. É uma pena que é muito difícil alguém lançar isso no Brasil, como, né? E eu acho que o autor morreu faz pouquíssimo tempo, e quem tem interesse nisso a não ser outros desenhistas ou designers, né? Enfim, falei que ia ter um anúncio. Estamos nos fins das negociações para trazer para o Brasil Red Oliver, não é? Escritor de terror, reconhecidíssimo, ele é uma espécie de herdeiro do Aikman. Ele fala no vídeo, né, que a gente usou a Ex Machina, a gente não, né, a Ex Machina bom, a gente que eu fui tradutor também, mas a Ex Machina e a Sepulclipsidra, né, fizeram um vídeo de introdução do Robert Aikman, e o Red Oliver dá um depoimento. Ele é um dos grandes, digamos assim, herdeiros do Aikman, né? Só que ele tem um estilo muito único, que é um pouco Aikman, um pouco M.R. James, muito inglês, é sensacional. É um terror muito elaborado, brutal, mas ao mesmo tempo muito irônico, né? Existe esse elemento meio Monty Python, meio Saki, um pouco até o próprio M.R. James tinha um pouco de ironia. E a gente está negociando o primeiro livro dele no Brasil. A gente vai começar a campanha no Catarse provavelmente em julho. Temos uma campanha sensacional acompanhando esse mês, né? Que vai ser do LeConte. Esse aqui vai vir depois, provavelmente em julho, né? E vamos ver, né? Dependendo da recepção, né? Vamos trazer mais livros, mais coletâneas, né? Tem muitos contos de Red Oliver. Ele também escreveu alguns romances, né? Como Dracula Papers, que é sensacional. Carésimo, é um que eu posso negociar, né? A edição esgotadíssima da Zagava, que eu fui conferir hoje, estava $300, $400, né? Mas por enquanto os contos, vamos testar, ver se o pessoal gosta, vai se chamar Câmara Obscura, Estranhezas Narrativas de Red Oliver. E o principal, a gente vai ter os desenhos, né? Os desenhos, que eu tenho uma outra coletânea, Complete Symphony. A história, aliás, vai estar na coletânea. Os desenhos vão vir junto. E os desenhos do Red Oliver, eles são sensacionais, porque eles têm uma função muito curiosa, não é? Eles são, ao mesmo tempo, quase que um ornamento, mas eles têm elementos da narrativa ali, e isso faz com que você cria, né? Quando você abre a página e se depara com esse desenho e com o título, isso cria um efeito de estranheza muito único, né? Que é uma utilização da ilustração muito peculiar, que o Red Oliver é um mestre em fazer, porque aqui tá, ele faz os desenhos das histórias dele, né? Ele faz as ilustrações, então eu vou comentar a respeito dessas ilustrações, e elas vão estar na concertina, que vai estar também no projeto, e também no livro do projeto, que vai acontecer daqui algum tempo, né? Por enquanto, se cadastrem na pré-campanha de Senhor Morfeu, que é o nosso novo, né? Esse é o nosso novo livro, mais uma colaboração com Nathan Sheffer, da Contravento, não é? Ele está trabalhando aí, aliás, a Contravento, lançando vários, vou fazer umas resenhas da Contravento, excelente material ele está trabalhando. A Nathan está se revelando um grande tradutor, né?
Uma pequena iniciativa editorial que é Contravento, mas com material único de excelente qualidade. Então é isso, né? Vou ficando por aqui. No próximo programa vamos comentar um pouco sobre Red Oliver, né? E, enfim, a gente se vê na próxima. Um abraço a todos e até mais.